Muito boa noite a todos que nos acompanham em mais um programa Conversa Salgada. Hoje, uma quinta-feira, uma noite especial até para a política paranaguara, uma vez que estamos tendo uma sessão na Câmara, uma sessão muito importante, que está tratando da votação da reforma administrativa do atual Poder Executivo. Tema esse que vamos conversar no próximo sábado. Mas hoje havia um combinado de conversarmos com o ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo. O tema: se vivemos ou não uma crise na saúde pública. A pergunta ela se deve em razão das frequentes reclamações dos usuários ao sistema público e que tem uma receita mínima de 15% dos orçamentos dos municípios, estados e da federação e do país. Sendo assim, se a arrecadação de impostos é cada vez maior, o porquê vivemos décadas após décadas dizendo que a saúde não está boa? Ou seja, a saúde estaria doente? Para responder a essas e outras perguntas, mais uma vez, conto com a presença do ex-secretário de Estado de Saúde e ex-deputado estadual, Michele Caputo, que, de imediato, eu quero perguntar se a cidade de Maringá tem alguma coisa contra Paranaguá. Tá sem áudio, Caputo. Acho que precisa... Agora tá. Boa noite. Se o amigo puder falar só um pouquinho mais próximo, vai ajudar. Isso. Boa noite. A você, Salgado, parabéns, hein? Já tão novo o canal e já com muito sucesso. É uma honra estar participando. Eu sou maringaense, com muito orgulho, me formei lá na UEM, nasci lá, meus pais são italianos, desde chegar no Brasil, passaram a maior parte da vida em Maringá, mas eu vim para Curitiba já há 40 anos e tenho uma paixão por esse estado e gosto muito do nosso litoral. Faz mais de 11 anos que as minhas férias é sempre no litoral do Paraná, né? Que ali é um litoral saudável, um litoral que está se estruturando, né? Quando a gente vê muita coisa badalada aí no estado vizinho, né, e você não consegue nem entrar no mar, né? Então, não tenho nada contra não, mas eu assisti o jogo. Mas, na verdade, 4-0. Eu assisti o jogo e vi os comentários, viu? A torcida aí de Paranaguá enganjada, viu, rapaz? Mesmo com o pessoal ficou lá no chat, alguns como um homem chamado Boris, com muito controle, mas alguns descontrolados. Mas Maringá também, muita gente descontrolada, se atrapalhando aí. Futebol não é para brigar, não. Mas não, eu tenho um respeito muito grande. E a bem da verdade, meu time lá de Maringá era o Grêmio, né? Não é esse Maringá. Caputo, o assunto hoje poderia ser futebol, até porque o amigo, como também um bom palestrino, poderia contribuir bastante com os assuntos relacionados ao futebol de um âmbito nacional, né? Até porque esse sorriso vem muito de toda a alegria que o Palmeiras traz aí à torcida alviverde, né? Mas vamos falar de saúde. E, infelizmente, pelo menos em muitos municípios, Paranaguá não é diferente, não deixam as pessoas muito felizes, né? Em razão das questões que envolvem o Sistema Único de Saúde. Gostaria de saber do amigo, que é um defensor, e em sua biografia o senhor trata como um grande defensor do Sistema Único de Saúde, não poderia ser diferente, né? Se ele está garantindo hoje aquilo que a Constituição Federal, lá em 1988, preconizava, né? Se estamos garantindo que o SUS deva ser universal, que ele deva ser integral e cumprir com tudo aquilo que a gente espera que aquilo que foi prometido em 1988 ocorra com a população nos dias atuais. Veja, o SUS, ele é importante, assim, rapidamente, dizer como era a atenção à saúde dos brasileiros antes do SUS, né? Muito poucos, como hoje, têm condição de bancar no privado, e também era assim no passado, né? E a maior parte vivia da caridade. Algumas poucas profissões que tinham um valor agregado maior, como lá atrás ferroviários e alguns outros, bancários, eles tinham os seus fundos próprios, né? Mas a imensa maioria do povo brasileiro, ela vivia de caridade ou da fé só, né? Com o SUS, muitas conquistas aconteceram e são inegáveis. Até os mais críticos do SUS, se a crítica não for ideológica, se ela for só análise de indicadores, o SUS deu muito certo em muitas coisas.
Agora, é inegável também, o diagnóstico já está dado, que muita coisa que já foi identificada, que são pontos de estrangulamento do sistema, precisam ser olhados com mais carinho, com mais competência de gestão e com mais recurso. Acima de 100 milhões de habitantes no mundo, só o Brasil tem um sistema universal, né? Conquistas do SUS, por exemplo, o acesso, né? O acesso ele é universal, né? Para todo mundo que está no território do Brasil, não só para os brasileiros, né? E também para você. Você está lá no Ceará, você está lá no Amazonas, você vai no posto de saúde ou vai em uma urgência, emergência e é atendido. A mortalidade infantil e materna baixou, assim, radicalmente no país. Na área de transplante, nós só perdemos para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem o sistema privado por trás disso também, né? Na área da urgência e emergência, se abriram muitas portas, né? Nós temos a estratégia do SAMU, que deu muito certo. Inclusive, eu era secretário, implantamos o SAMU aí no litoral, né? É verdade. Tem o IAT, né? Houve uma multiplicação das unidades de saúde básica. Nessas unidades de saúde, houve esse casamento com odontologia, que antes era separado, né? Você tem um programa de agentes comunitários de saúde aonde ele é bem tratado, aonde ele trabalha com um número importante e correto de profissionais também, faz muito bem. A estratégia do Saúde da Família, que está completando 30 anos, também, aonde ela é adequada, com equipe completa, com treinamento, com capacitação. Outra coisa do sistema, né? Vou falar também dos problemas. Por exemplo, foi a primeira política pública que se organizou em conferências, em conselhos, né, que se abriu para a população de forma organizada participar, desde o usuário até os profissionais de saúde, os prestadores, né? Todo mundo participa desse processo. É claro que em alguns municípios, Salgado, essa coisa é tutelada pelo governante de plantão, né? Em outros, não se dá poder, não se realiza as conferências da forma que deve, né? Não se dá um caráter democrático. Mas, inegavelmente, outras políticas públicas vieram na esteira do SUS e da saúde, como a assistência social, a própria segurança, porque o sistema está bem desenhado e organizado. Agora, ele tem problemas. Aonde ele tem problemas? Primeiro, de gestão, de gerenciamento. Né? Isso é como qualquer coisa, e serve para a iniciativa privada, serve para o público também. Se você não tem uma boa gestão, não adianta pôr o dinheiro, vou de 15% passar para 30% do orçamento. Dá na mão de quem não tem competência, de quem não sabe fazer um plano municipal de saúde, de quem não ouve ninguém na hora de fazer, de quem age estritamente por politicagem e não pela política da saúde, não tem dinheiro que dá conta. Inegavelmente precisa de mais dinheiro. Na média, precisa de mais dinheiro. Até porque no per capita, não para um sistema universal quanto o nosso, a gente ainda foi muito aquém do que deveria. Não é? O sistema, ele municipalizou. Não é? Só que daí municipalizou, que é uma coisa boa, só que os estados e a União foi retirando, na medida em que você joga a responsabilidade, os recursos não acompanharam. Então, é importante, a nível de Estado e na União, você ter no setor saúde pessoas que tenham o entendimento do municipalismo. Porque, Salgado, você, todos os ouvintes aí, companheiros e companheiras, as pessoas vivem nas cidades. Então, você tem hoje a dificuldade nas especialidades, além da gestão, né? Você investe pouco em capacitação e treinamento de equipe. Né? Às vezes você tem até os profissionais lá, mas você não faz um investimento naquilo em que o profissional está focado, tem suas responsabilidades. Nós temos boas universidades, tem outras nem tanto. Então, é importante no serviço que você tenha também uma capacitação, e aí o Estado, né? Na minha época, a gente fez uma capacitação da tutoria da atenção básica, que já tinha capacitado mais de 600 unidades das mais de 3.000 que o Paraná tem. Só que é um processo que não deu sequência como deveria, na intensidade em que isso merece. E você também tem estrangulamento na área de especialidades, né? Você, por exemplo, a primeira regional de saúde, a região do Paranaguá, é uma das mais carentes.
sabe? Você precisa investir pesado num grande centro de especialidades para essa região aí tão carente, em que as pessoas têm que vir para a região metropolitana de Curitiba, têm que vir para Curitiba, né? Aí, por exemplo, quando a gente levou, junto com o prefeito, com o vereador Fábio, você acompanhou a época, nós levamos aí o Erasto Gettner, né? Nós estávamos encaminhando, quando eu fui na inauguração, não era mais secretário a deputado. Nós queríamos que cada um, com a sua cota à parte, mas principalmente o Estado, colocasse recursos para que isso atingisse os outros 6 municípios aí da regional. Né? Porque... Perfeito. Essa questão do Erasto foi uma conquista sem precedentes a Paranaguá, e a população hoje o reconhece como um dos feitores dessa grande realização. A estrutura em Paranaguá, a estrutura física, ao menos, unidades de saúde, UPA, Porte 3, um hospital regional que tem melhorado em termos de espaço físico de forma significativa, e também a unidade do Erasto, e agora, recentemente, nós temos aí, por meio de telemedicina, o Pequeno Príncipe. Porém, o que percebe-se ainda são reclamações da população com relação ao atendimento e com relação às logísticas de atendimento. Esse deve ser o foco dos novos gestores com relação a isso? Também isso é um dos pontos de estrangulamento. Se você não tem um sistema organizado, e se isso não chega até as pessoas e a população, porque assim, olha, salvo raríssimas exceções, o povo tem sempre razão, tá certo? Porque se você tem dor, se você tem algum familiar teu, ou algum cristão que você está ajudando, né, é difícil pedir paciência para as pessoas. Se a pessoa não apela para violência, para agressão verbal, física ou qualquer coisa, né, a gente não pode partir do princípio que o povo está errado. O povo está sempre certo. Agora, o que você tem que fazer é organizar o teu sistema. A unidade de saúde, também as pessoas não podem esperar que uma unidade de saúde resolva aquilo que ela não está estruturada, não é a finalidade da unidade de saúde. Então, você tem que organizar um sistema partindo da atenção primeira, da atenção básica, né? E tendo as referências quando você precisa, ou na área de especialidade ou até na área hospitalar. Tem coisas que na área hospitalar podem ser resolvidas aí e devem, e tem outras questões que você pode e deve encaminhar, porque você não vai conseguir ter todas as especialidades por conta de tecnologia, de conhecimento de profissionais, por conta de valores que muitas especialidades demandam, e é da própria oferta de profissionais por todo o Estado. Então, você precisa trabalhar essa organização. As UPAs, por exemplo, né? Se você tem uma UPA com recurso de um raio-x, né, com profissionais treinados dentro da sua resolutividade, né, ela consegue evitar que você estrangule o sistema de urgência e emergência dos hospitais de referência. Aqui em Curitiba mesmo, não vamos falar só de Paranaguá. Em Curitiba, nós temos o SUS na área de trauma, urgência e emergência, o Trabalhador e o Cajuru. Né? Se você não organiza as UPAs que você tem, não dá estrutura, não coloca o número de profissionais suficientes durante todos os plantões, né? Se você não tem esse processo de usar hoje, como você falou aí, como está sendo feita a telemedicina na área da pediatria, esse competente Pequeno Príncipe, da qual também eu participei, você sabe, você gravou aqui com a gente também, esse início todo dessa articulação. Então, essa organização é necessária. Né? Porque, assim, se na unidade básica você tem um diabético controlado, que você tem um bom programa, com medicamento, com profissional. Se você tem um hipertenso lá na unidade básica controlado, se você monitora com medicamento, com medição, com visita das equipes do Saúde da Família, com os agentes comunitários entendendo o seu papel de elo nesse processo todo, idoso, você, com certeza, diminui, não é, as questões. Eu vi aí um material que você fez com o presidente aí da Associação dos Médicos do Litoral. Né? Marcelo Caprado. Em grande parte, né, eu concordo em absoluto. Né? Então, você tem esse processo de organização. E também trabalhar com algumas estratégias quando você tem filas. O sistema inglês, que é um dos mais respeitados do mundo, ele também tem fila. Eu já fui falar sobre o Mãe Paranaense no Reino Unido, não é? Que eles respeitam muitas coisas que nós fazemos aqui. Só que essas filas precisam andar,
Por exemplo, eu lembro que aí no litoral nós fizemos um mutirão de Catarata. de catarata, tá? Fizemos em Paranaguá, fizemos em Guaraqueçaba, quase 400 cirurgia de catarata. Fizemos em Antonina, implantamos o SAMU aí, até porque aí no litoral também, os prefeitos na época tinham muita dificuldade de entender que o consórcio era uma estratégia, porque as coisas estão dadas, Salgado. O consórcio, ele tem sido usado, eu sou diabético, eu fui num nefrologista, e estava um monte de gente do consórcio aqui da região metropolitana lá. Antes não tinha esse encaminhamento de consulta. O consórcio aqui da região metropolitana, que também foi um dos últimos a se organizar, como o do litoral, o CISLIP aí, ele pode e deve atuar. Por quê? Porque ele pode pagar de maneira diferenciada, né? Ele pode fazer o seu chamamento público, escolher aonde ele tem, os municípios estão com esse gargalo. Agora, é sempre importante dizer, eu fui secretário municipal de saúde de Curitiba, fui adjunto aqui, trabalhei no Ministério da Saúde, na Fundação Nacional de Saúde, como chefe de gabinete e vice-presidente, e fui secretário de Estado 7 anos e 3 meses. Posso te assegurar, tá, que é muito mais difícil ser secretário municipal de saúde, fazer gestão. Porque ali o tempo é outro, o tempo de resposta. Por isso que o município precisa também de ajuda. Tem suas responsabilidades, sim, de gastar bem seu dinheiro, de colocar o que é necessário, o que é demandado. Porque, eu já compro com o mínimo. Gente, saúde não é o mínimo. Saúde é o máximo possível. Agora, outras políticas públicas, Salgado, também tem que acompanhar. Senão, a coisa só estoura sobre a saúde. Tem aí uma situação de violência. Não estou dizendo que tem em Paranaguá. Aí você tem um trânsito de maluco, problema das motocicletas, violência interpessoal, uma série de coisas. Aonde que isso respinga? Isso respinga na urgência e emergência. E essa era justamente uma das perguntas que eu ia fazer, que é a questão comportamental e até onde o cidadão ele tem sua parcela de contribuição para melhorar ou piorar o sistema público. Porque o sistema público de saúde, especificamente nesse caso. Porque a saúde, ela parte do pressuposto de que uma pessoa com hipertensão, ela pode desenvolver e desenvolver hábitos negativos para a sua vida. A mesma coisa o diabético, e por aí vai. E, por consequência, ter uma vida privada de maior qualidade ou até com uma certa brevidade, se infelizmente assim for o caso. Não seria o caso também, então, da saúde pública ou das campanhas de saúde pública fortalecer a qualidade de vida nos municípios em sua amplitude? Olha, você fez uma pergunta extremamente inteligente, que também eu só não concordo que muito gestor e às vezes muita gente ligada ao governante, ele gosta de usar esse discurso para não assumir suas responsabilidades. Agora, inegavelmente, o cidadão, a cidadã, todo mundo tem responsabilidade com relação à saúde dele, a da família dele, da sua vizinhança e da sua comunidade. No trânsito, por exemplo, uma direção responsável, tem números aí, é só ver a epidemiologia, né? Por exemplo, na Inglaterra, se controlou muito essa questão do cara dirigir embriagado, tá? Alcoolizado. Hoje, o maior problema lá, depois de várias campanhas bem-sucedidas com relação ao álcool, que precisa ser fortalecido aqui no Brasil ainda, apesar que já mudou, está mudando, é a questão do celular. Tem muitos lugares hoje que o cara dirigindo, olhando o celular, o motorista, já está pior os indicadores. Outra coisa, além da violência de trânsito interpessoal, os cuidados com a pessoa. Há 30 anos atrás, eu inaugurei uma unidade de saúde especializada aqui num bairro chamado Uberaba, aqui na Salgado Filho, aqui em Curitiba. E aí, na inauguração, rapaz, vem aqueles caras, rapaz, que te faz um monte de perguntas. Fiz reunião à noite, porque também tem isso, hein? Às vezes as pessoas querem que as pessoas participem e faz reunião de manhã, quando o cara está trabalhando, quando a mulher, porque não tem mais. Hoje todo mundo trabalha. Não tem mais. Só não trabalha quem não tem emprego, tá certo? Porque o pessoal que precisa da saúde, esse pessoal tem que ser dado oportunidades aos finais de semana, noturnos, situações que eles possam também participar. Mas o camarada foi lá, Salgado, ouvintes, e falou assim: vem cá, doutor, o senhor falou aí que vai ter tal especialidade, tal médico.
mas é verdade mesmo? Eu falei, olha, nós estamos inaugurando, estou assumindo esse compromisso, tá o nome aqui, a equipe está aqui, ó, tem equipamento de ultrassom, tem equipamento de raio-x, mas vai ter mesmo exame? Bom, aí, depois que ele fez 5 perguntas e eu respondi, aí eu reparei que o cara era mais pesado que eu, tá certo? Era muito obeso. Eu reparei que ele tinha um maço de cigarro no bolso. Né? Reparei também, porque eu tinha conversado com ele antes, que ele veio me abordar, que ele também estava com uma canjibrina na cabeça, aquela água que passarinho não bebe. Aí eu falei assim, irmão, você vê, ó, eu não quero te constranger, mas, cara, fumando, bebendo, sem atividade física, obeso, aqui é uma unidade de saúde especializada. Aqui não é o paraíso, aqui não tem Jesus Cristo. Aqui os profissionais de saúde e os equipamentos, eles têm um poder de resolver, mas você também tem esse compromisso, né? E tem questões coletivas. Você vê a questão da dengue. Como é que a gente não consegue resolver o problema da dengue? Porque ele ainda é muito vinculado à questão de como as pessoas fazem a destinação do seu lixo domiciliar. Aí em Paranaguá mesmo, o grande problema da dengue foi uma coleta de lixo na época do município muito ruim, mas muito ruim mesmo. E a partir Em 2016, 33 pessoas foram vítimas da dengue fatais, um caos em Paranaguá total, e a cidade estava totalmente suja. Não, e quando a gente fez todo um processo e tudo, nós tivemos que deslocar a equipe básica, auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, para ir. Então, também aí houve um problema de gestão. Mas também há a questão do que você pode e deve fazer. Eu quando vim do interior para cá, uma das coisas que eu aprendi, respeito, faço até hoje em Curitiba, é um processo de seleção do lixo. Mas é um lugar que, em muitos lugares aí do litoral mesmo, para ficar restrito aí ao litoral, eu sei porque minha filha tem uma casa aí no litoral, ela trabalha em off, ela e meu genro, e fica a maior parte do tempo embaixo. Eu, inclusive, devo descer amanhã ou sábado, né, para Pontal. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser feita como atitude das próximas pessoas. Só que assim, ó, o cidadão tem responsabilidade? Tem. Com ele, com a família. Ó, exame. Pô, uma vez eu fiz uma campanha aqui, eu vou dar esses exemplos, porque as coisas estão mudando para melhor em muitas coisas. Por exemplo, eu fiz aqui, fechei as unidades de saúde num sábado, aliás, abri num sábado para fazer o preventivo do câncer de mama. 30 mil mulheres. 2 sábados depois, abri unidades não todas, mas bastante unidades de saúde em cada região, para fazer o preventivo, o câncer de próstata. 880 caboclos. Uma desproporção abissal. 880. Hoje em dia, você não pode mais fazer um plano municipal de saúde sem discutir a saúde do homem. Há 12 anos atrás, você falar de saúde do homem, isso era motivo de piada. Você ia numa conferência, a saúde da criança, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde mental. Aí um cidadão lá, com mais visão que todos nós, falava, e a saúde do homem? A turma virava e o cara era constrangido moralmente, rapaz. E a gente sabe que o homem é o agente e a principal vítima de violência. Que o homem, diferentemente da mulher, não se cuida tanto. Né? Tem esse hábito do tabagismo, tem o hábito do alcoolismo, né? Da drogadição. Ser muito mais imprudente no trânsito. Muito mais. Né? Às vezes o cara fala, é uma mulher dirigindo, vai ver quem bate mais grave, se é homem ou mulher. Né? E assim, irmão, então essas coisas de atitude são muito importantes. Agora, o sistema tem outros estrangulamentos. Né? O sistema, você não pode, em saúde, parte do reconhecimento que eu e minha equipe tivemos foi porque nós assumimos o municipalismo. Eu falei para o governador à época, governador, as políticas macros nossas de atenção materno-infantil, de a saúde do idoso, né, de investimento em infraestrutura, equipamento e capacitação, é para todos. Eu não sou contra você receber aliados, né, você tá ouvindo os aliados com mais frequência e buscar apoio e dar apoio. Agora, você não pode negligenciar uma cidade porque ela escolheu em determinado momento um governante que não é favorável ao deputado do governo ou ao próprio governo. Hospitais, por exemplo, é uma crítica que eu faço hoje. Né? Os hospitais filantrópicos, nós trouxemos para o nosso lado.
Porque no Paraná nós temos uns 90 hospitais filantrópicos que são importantíssimos na atenção hospitalar do Estado. Sabe? Que é o tipo Santa Casas, tipo evangélicos, tipo Caron, tipo... Eu posso te dar aí os 80. A gente fez uma parceria, mas cobrando resultado, porque também você não tem que dar mesada. Né? Por exemplo, segunda-feira, não é porque eu estou na Itaipu como conselheiro, mas é mérito da gestão do presidente Enio Verri, né, de toda a sua equipe. Eu levei lá uma demanda da Federação das Misericórdias, na área hospitalar, que é presidida pelo Charles Londo, foi meu diretor de hospitais, e segunda-feira agora vai ser assinado um convênio na Associação Médica, aqui em Curitiba, de 81 milhões, Salgado, para a instalação de 4 usinas fotovoltaicas no Paraná, que foi usado o critério técnico de sol, etc., e mais 23, eu chamo de subestação, acho que nem isso deve ter outro nome técnico. Isso tudo vai baratear o terceiro maior custo de um hospital, porque o primeiro custo é RH, o segundo custo é insumos, medicamentos, etc., e o terceiro é energia, com energia limpa. Né? Então, isso é um entendimento de um governante, no caso da Itaipu, que vai ajudar um hospital que, para ser filantrópico, tem que atender pelo menos 60% do SUS. Você está me entendendo? Então, uma série de ações ajuda a dar respostas. Agora, para aqueles críticos do SUS, que ideologicamente são cada vez menos, eu acho que a pandemia mostrou, né, Salgado, que sem o SUS nós íamos ter alguns milhões, nós já tivemos um número muito grande de óbitos, mais de 700 mil, mas nós iríamos ter alguns milhões. E foi o SUS que segurou a peteca, porque nós tínhamos governantes da época, na área da saúde, que eram contra a vacina, negavam o problema, não colocaram os recursos que os estados precisavam logo no começo do enfrentamento da pandemia, quando estava claro e óbvio, né, a importância disso tudo. Não, vou te dar um exemplo que eu estava vendo agora nessa revista, quem puder assinar, RADS. RADS é da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Eu recebo há 10 anos, chega todo mês. Fiquei feliz. Em 2016, eu era presidente, como secretário de Saúde do Paraná, do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde. E eu fui receber no Ministério da Saúde a certificação do Brasil livre do sarampo. Aí, 2, 3 anos seguidos, com vacina baixando 5%, 8% ao ano, o sarampo voltou em 2018 para o Brasil. Foi um caso muito sério, inclusive com óbitos no Paraná até 2019. Em 2019, o Brasil já tinha perdido como um país livre do sarampo, e agora 2 anos de retomada, de buscar a valorização da vacinação, né, que é importantíssimo. Gente, não acredite em fake news, tá? Não acredite. Vacina, para poder chegar no bracinho, na boca, na veia das pessoas, passa por um processo dentro da Anvisa que é igual o FDA americano, a agência canadense, a agência europeia. Pode ficar claro que eu jogo meus 40 anos de serviço público nisso, tá certo? Então, a gente viu da importância, né? Agora, a gente viu também que teve gente no Brasil por aí, Amazonas foi um caso típico, que morreu por falta de oxigênio. Teve gente que morreu por falta de respirador. Recentemente, o Paraná também apresentou alguns números nesse sentido, não? Sim. O que é que falta? Eu acho que o oxigênio teve dificuldades, né? Mas não chegou a ser um gasto tão grave quanto aconteceu lá. Então, são coisas que um país como o Brasil, ele tem condição em cima de uma questão, porque depois de uma tragédia tão grande, que foi a Covid em termos mundiais, e aqui não foi diferente, nós temos que ter aprendido lição disso. Eu presidi, foi uma das maiores honras minha, tá? Eu presidi na Assembleia Legislativa, eu que propus, outros deputados participaram ativamente, a Frente Parlamentar de Enfrentamento do Covid no Paraná. Nós fizemos 23 sessões, ninguém fez isso no Brasil. Trouxemos profissionais, entidades, ouvimos também quem tinha uma posição diferente, que tinha que abrir tudo, que não tinha que fechar nada, que não tinha que vacinar, que tinha que usar ivermectina, cloroquina e outras coisas. E a gente, como deputado e parlamentar, a gente abriu todas as questões, né? Mas olha, você vê o absurdo que, para não acreditar em fake news, eu fiquei muito triste vendo essa revista aqui, que 2 médicos, um do Pará, eu dou os nomes, hein? Está aqui na 3ª página. Um do Pará e o outro de outro estado aí, disseram que o preventivo do câncer
pode trazer câncer e que a mamografia é uma furada. Quando um dos grandes ganhos que nós tivemos, na minha gestão, eu estruturei 4 polos com mamógrafos digitais dentro de universidades que são referências. Maringá, Londrina, Cascavel, entendeu? Então, irmão, esses absurdos. Hoje, que essas redes, que são boas para muitas coisas, elas também te possibilitam você, por exemplo, provocar um baque nas coberturas vacinais e, com isso, trazer de volta doenças que nós já tínhamos vencido. Então, assim, tem dificuldade? Tem. Em alguns lugares mais do que outras, também. Por falta de financiamento, por falta de governabilidade para quem faz a gestão da saúde, não é? Por exemplo, tem um setor que é importantíssimo para a saúde, que é a vigilância em saúde. Eu fui o primeiro estado brasileiro que colocou mais de 200 milhões nos municípios para organizar a vigilância em saúde. Porque você também tem problema. Se você não fiscaliza alimento, você não fiscaliza prestação de serviço, se você não fiscaliza estabelecimentos, atividades cuja natureza, né, pode, por um processo infeccioso, uma contaminação, pela natureza dos produtos que ela trabalha, ou pelo volume de pessoas que ela atende, você vai impactar na saúde também. Então, quem respeita a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, quem organiza a vigilância epidemiológica, isso ninguém pode fazer, isso é o município que faz, né? E assim, a bem da verdade também, né? É preciso dizer, os planos de saúde deram um alívio para o sistema? Deram. Agora, vai ver no Saúde do Consumidor quais são as principais reclamações. Qual a maior reclamação? Qual é? Qual é? Plano de saúde. E os planos de saúde também é o seguinte, sobem, tá? Eu não sou contra, não, tá? Sobem cada vez mais e vão diminuindo. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem especialistas que pegam o nome, ou pela sua competência, ou pelo seu marketing, né, que há anos já não atende mais o principal plano do Paraná. Tá certo? Que está servindo mais para exames laboratoriais, que também é uma questão que o SUS também deu muita vazão, também conseguiu fazer, né? Acesso a medicamento básico, com o Consórcio Paraná Saúde, que a gente implantou lá na época do Armando Raggio ainda. A minha esposa, que também é farmacêutica, coordenou esse programa, que é o Paraná Saúde aí. Você tem muito bem resolvida a questão do medicamento básico. Mas hoje, você tem uma judicialização muito grande na saúde, em Paranaguá mesmo, eu lembro de vários casos, tá? Onde você precisa daqueles medicamentos que atendem poucos pacientes, mas que são muito importantes para a vida e para a qualidade de vida desse paciente, né? E aí você vê que o sistema ainda fica capengando e esperando justiça. Só que, às vezes, o tempo que você leva de uma discussão na justiça, né, pode ser o tempo que você compromete a própria vida de quem precisa. Principalmente algumas síndromes raras, doenças raras, né? Alguns medicamentos que estão surgindo aí, que ainda não foram incorporados e que deveriam. Então, você tem dificuldades, você tem problemas, né? E isso é importante reconhecer, né? Porque se você não reconhece que tem problema e fica falando que o SUS é só tudo uma maravilha, né? E tem assim, o SUS não é só coisa pública. Às vezes o cara também é atendido pelo SUS, é pago pelo SUS o procedimento e a cirurgia dele, mas ele faz no hospital privado ou no hospital filantrópico, Salgado. É importante também dizer, tá certo? Porque os hospitais filantrópicos só tem essa categoria de isenção de vários tributos se ele atender pelo menos 60%. E tem muito hospital privado, eu cito um importante aqui na região de Campo Largo, aqui, que é o Hospital do Rossio, que ele chegou a atender mais de 90% de SUS. Né? Quem vai lá vê tudo bonito e é importante. Esse hospital é um hospital que me orgulha, sabe? Me orgulha de ter no nosso estado. Na pandemia, ele internou mais de 20 mil pessoas, Salgado. E é um hospital privado, mas que recebeu por esses internamentos pelo Sistema Único de Saúde da gestão Paraná e da gestão nacional. Justamente nesse ponto, né, a questão das parcerias
público-privadas na área da saúde, então elas deveriam ser melhores otimizadas para que a gente consiga, dentro dos municípios de menor estrutura, conseguir atender a população. Você tem várias estratégias. Por exemplo, eu lamento que os mutirões não tenham se dado sequência, tá? Porque tem muitas especialidades que você resolve com mutirão, tá? Por exemplo, aqui em Curitiba chegou uma época, isso há muitos anos atrás, falando de coisa de mais de 20 anos atrás. O Luciano Dutti era o secretário, eu era o adjunto, depois eu virei secretário. E a gente viu que tinha umas 3 mil pessoas, homens, na fila da vasectomia. Inclusive, viu, Marada? Em vez de ficar falando para a mulher fazer laqueadura, faça você vasectomia. Perfeito. Tá? Eu fiz vasectomia em 98. Tá? Então, vamos parar com esses preconceitos besta. Então, tinha 3 mil pessoas na fila. Nós pegamos um hospital nosso municipal, fizemos ali numa área mais ambulatorial dentro do hospital, e praticamente zeramos a fila. Porque é um procedimento simples. Catarata é 15 minutos, via de regra. Nós praticamente viramos a fila, agora já está tudo de novo. Transplante, o Paraná era o 10º lugar. Nós estamos em primeiro já faz anos. Por quê? Porque SAMU, CIAT, o aeromédico. Vocês cansaram de ver aí na Operação Litoral aí? Nós colocamos 5 bases de helicópteros. E não era para levar o secretário. O secretário ia com os aviãozinhos do governo, Sênega. Tá certo? Tá? Era para atender, para casar com o sistema, para organizar o sistema de urgência e emergência. Isso impactou, só pegar os dados. Quantas milhares de vidas foram salvas por aquele primeiro atendimento? Porque não é só um meio rápido de deslocar. Tem lá o profissional preparado, capacitado. Olha, lá em Na sua opinião... Lá em Cascavel, eu gosto de falar do Dr. Rodrigo. Ele voltou lá, infelizmente, ele saiu do nosso tema, foi lá para Lagoas. O Dr. Rodrigo Nicásio, quando nós implantamos o aeromédico em Cascavel e região, ele falou, estava lá o governador, está gravado isso, tá? Ele falou que o nosso helicóptero, o que tinha de equipamento e de tripulação, era melhor do que ele teve quando ele trabalhou com os helicópteros da Fórmula 1, Salgado. E todo mundo sabe, o circo da Fórmula 1, o dinheiro que passa por esse circo. Desculpe te interromper, mas eu gosto de dar esses exemplos, porque senão a turma acha que o SUS é coisa de esmola, é coisinha de um AS, de uma dipirona. Tem muita coisa boa, muita coisa resolvida, muito indicador, mas tem muita gerência incompetente, tem muito dinheiro ainda faltando per capita, tá? E tem muito sistema desorganizado. Queria arrematar essa questão das dificuldades, se fosse colocar numa escala, eu percebi por 2, 3 ou até 4 vezes o amigo mencionar a questão da gestão. Seria esse, dentro de uma escala, digamos assim, dentro da hierarquia, dentro das classificações, o principal problema? Porque a questão recurso, quando a gente já tem uma verba carimbada de 15%, isso foi uma conquista constitucional, já te assegura um mínimo de aplicação de recursos. E a nossa arrecadação, ela cresce, ela não é decrescente, ela é justamente crescente, os números estão aí para nos comprovar. Então, ao que parece, é que a gestão seria o ponto a ser atacado. Eu coloco duas. Eu coloco a questão da gestão, sim, e coloco logo ali financiamento. Tá? Eu conheço o município do Paraná, e não são poucos, que já estão com 28%, 29% dos seus recursos colocados em saúde. Porque você vê muita coisa sendo repassada, mas algumas coisas são muito caras. São coisas que o Estado tem que estar presente, tem que estar regulando, mesmo que não seja ele que faça. Né? Agora, você não pode repassar atenção básica. Você não pode repassar vigilância em saúde. Você não pode repassar controle de endemias. Você pode até ter uma equipe terceirizada de endemias, mas você tem que ter isso sob a tutela do Estado. O Estado que eu falo é estrito sensu. Agora, olha, eu costumava dizer assim, eu acho que isso não mudou. Não mudei de opinião. Se você não tem dinheiro e sabe o que fazer, o cara fica louco.
Tá certo? Você não tem governabilidade, não tem governança e não tem recurso, mas você sabe se o teu plano municipal é bom, o teu plano estadual é bom, você está articulado, você ouve as pessoas, os profissionais, o povo. Agora, se você tem recurso e tem gestão, é o melhor dos mundos. Quando eu assumi a Secretaria de Estado da Saúde, se gastava 5, 6, teve época que se gastava 3,8 do orçamento do Estado. Eu pedi pelo menos 12 no primeiro ano, fui atendido com isso, com as parcerias, com políticas bem estabelecidas, com muita capacitação, com muito veículo em saúde, estruturação, reforma, ampliação, equipamento básico, para todo mundo que aceitasse se vincular a essa política pública. Os secretários municipais da época então, aí, são raros. Eu tive poucos problemas. Inclusive, um que eu tive problema, que foi tão raro que eu lembro dele, foi aí da cidade de Paranaguá. Tá? Foi aí da cidade de Paranaguá. Mas, de qualquer forma, foram muito poucos e raros. Né? Mais a gestão, mas o financiamento também é importante. Agora, se você tem muito dinheiro e não sabe o que fazer, porque são três, ter dinheiro, saber o que fazer, bom demais. Saber o que fazer e não ter dinheiro é uma loucura. Deve dar uma depressão. Agora, se você tem recurso e não sabe o que fazer, por dolo, por incompetência, por falta de eficácia, de eficiência, cara, aí é uma tragédia, porque dinheiro público que vem dos impostos, dos tributos da empresa, do cidadão, do profissional liberal, do trabalhador, né? Não pode, né, cara? Isso aí tudo é sagrado, né? E agora parceria tem que fazer. Eu vejo muitos amigos que eu respeito muito, que tinham muitas restrições com relação a fundações de caráter público, a uma série de outras coisas, mudando de opinião, né? Porque o problema é como você faz isso, com que mérito, com que competência, com que transparência, com que visibilidade, com que controles. Né? Mas tem, por exemplo, na área hospitalar, na área do trauma, na área da neurologia, na área de uma série de cirurgias altamente especializadas, cujo equipamento custa 3, 4 milhões. Né? Com equipes que você nem tem um número de profissionais para ter organização em todo o Paraná. Tem estados aí que vêm para o Paraná. Por que muita gente vem fazer determinadas cirurgias aqui? No HC, no Pequeno Príncipe, porque o Erasto, né? Porque não consegue estruturar lá. Né? Agora, essa coisa do Erasto, eu tenho um respeito muito grande pela instituição do Erasto. Agora, já mexeram na gestão lá, e eu tenho ouvido, eu tenho muitas críticas ao primeiro que nós tínhamos implantado, da descentralização, antes de Paranaguá, inclusive, que foi Irati. Irati, perfeito, primeiro. Muita gente reclamando, mas muita gente mesmo. Então, assim, tem coisas que dão certo que você não pode dormir em cima. Também não é só fazer mais do mesmo. Tem tecnologias, tem medicação que precisa e deve ser incorporada. Não todas as coisas, porque tem muita malandragem também, viu? O nego inventa lá um medicamento, diz que pega aí famílias desesperadas, advogados gananciosos, alguns, né? Tem muita gente boa aí nesse lugar também, e aí você começa a querer vender ilusão, tá certo? Então, o dinheiro público tem que ser... Agora, você também tem que ouvir. Eu, muitas vezes... Olha, eu fui o único secretário de saúde que eu conheço de Estado, na época, né? Estou falando de agora, que nunca recebeu um mandado de prisão por não comprar um medicamento. Ou não fazer determinado procedimento. Muita gente questionava, isso aí não tem registro na Anvisa, isso aí não tem registro no FDA, isso aí não está pacificado os méritos, né? Mas o que a gente... Só que assim, 10, 20, 30, 40 pedidos, você via que tinha resultado, aquilo ali a gente já incorporava. Porque você ficar apelando para dar 3, 4, 5 meses para segurar um dinheiro, mas que isso comprovadamente não estava nas tuas referências, mas passou a estar, aí é uma sacanagem com quem precisa.
tá certo? Então, vai muito da sensibilidade, vai muito do ouvir, né? Vai muito de você não achar que sabe tudo. Eu encerrei com 39 anos e 9 meses minha carreira na saúde pública do Paraná. Tá? Eu já tinha idade, já tinha quase 40 anos, né? Eu tinha perdido uma eleição e encerrei minha carreira, né? Eu posso assegurar para vocês que se eu não me manter atualizado, acompanhando aqui, porque tem essa parte boa também das redes, né? Sabe, acompanhando o site do CONAS, do CONASENS. Ó, o CONASENS agora está passando uma discussão de como os municípios podem fazer para combater as arboviroses, né? Sabe? Então, é patrocinado pelo CONASENS, quer dizer, o CONASENS cumprindo o seu papel, né? Acompanham através de revistas especializadas com credibilidade, como a RADES, né? Ainda muitos secretários de saúde me procuram, muitos diretores de hospitais para colocar seus problemas e suas dificuldades, né? Eu consegui ajudar, por exemplo, fazendo também apoiando essa ação de segunda-feira, que são 81 milhões, né, para a energia fotovoltaica limpa, que a Itaipu está fazendo, que vai ajudar muito a diminuir custo de quem trabalha com a coisa pública, com o SUS, e que muitas vezes tem preços defasados, sim. Só que tem também algumas coisas, viu, Salgado? Por isso que você também não pode trabalhar só com procedimento. Esse é um outro problema que o sistema tem. Por exemplo, você paga R$10 numa consulta. Você faz 1 bilhão de consulta por ano no Brasil. Pô, são números. Acho até que é mais, tá? Acho até que é mais. Aí você aumenta R$10, R$20, continua pouco. Só que você foi para 20 bilhões. Você entendeu? Você foi para 2 bilhões, aliás. Tá certo? Aumenta para 30, para 3. Então, não é assim. Você tem que ter pacotes organizados. Eu estou discutindo aí com um grupo de saúde, que eu estou me inserindo, remuneração de profissional médico. O pessoal está buscando, através de algoritmo, de sistemas já desenvolvidos em outros países, o cara tem lá 6 milhões de procedimentos sobre um determinado tipo de internação muito frequente no hospital. Então, eles sabem quanto tempo, em média, a pessoa tem que ficar e mais ou menos o custo disso tudo, quantas pessoas têm que ser atendidas. Você está me entendendo? Porque também tem gente que, por crítica ao que o sistema paga, fica lá com o cara 10, 15 dias, quando o cidadão já podia ter recebido a alta uma semana antes. Tá? E tem gente que, por outro lado, faz isso certo e consegue trabalhar para o SUS. Né? O Rocio, na época, quando eles vieram com aquela planta daquele hospital, eu falei, esses caras estão loucos. Também lá em Arapongas, eu falei, mas olha, o senhor é privado, eu não posso dar custeio, que a gente fez nos hospitais filantrópicos com o SUS, não posso construir, não posso dar equipamento, como a gente fez com o Erasto, com Santas Casas, com Caron, com evangélicos, com o Pequeno Príncipe, todo mundo. Eu não posso fazer nada para o senhor. O que o senhor quer de mim? Serviço. Pela tabela do SUS. Pela tabela do SUS. Mas por quê? Porque eu vou ganhar na escala. Eu vou ganhar organizando de forma eficaz os atendimentos e as coisas que eu vou fazer aqui. Por que eu fazia no mutirão de catarata por R$1.200, R$1.500 o olho? E na iniciativa privada, em muitos lugares, era 3 mil, 4 mil. Porque você faz milhares em poucos dias, entendeu? Você faz milhares, você ganha na escala. Ó, só um exemplo importante para falar de Vaiporã. Vaiporã tinha uma fila enorme de exames de imagem, que não justifica ter fila para exame de imagem. Você pode fazer à distância, entendeu? Você pode laudar à distância, tá? Não precisa ter radiologista em tudo quanto é lugar, né? Então, hoje tem tecnologia para resolver isso. Isso é um negócio que não justifica ter fila, hein? Não justifica. Mas tinha, na época, fila para exame de imagem, para ressonância, lá em Vaiporã. Aí eu cheguei lá e falei, descobri que um hospital privado de caráter filantrópico
comprou uma ressonância. Não vou fazer pelo SUS, doutor. Vocês pagam 300, eu faço a 1.000 no privado. Você pagou a máquina? Não, comprei por leasing, 4 milhões na época. E a equipe do senhor tem meu filho e a mulher dele. Tá, então o senhor tem o profissional, o senhor tem o equipamento que o senhor ainda não pagou, e o senhor não faz para o SUS porque é 1/3 do que o senhor cobra do particular. Aí eu falei, doutor, ele é japonês, virou meu amigo depois de muitos anos, virou meu amigo. Eu falei assim, olha, japonês burro, não consegui ver ainda, tá certo? Quantos particulares o senhor faz por mês? 12, na época. Se o senhor entrar aqui para nós, quanto o senhor vai poder fazer pelo SUS? O equipamento está aí, não está pago ainda. O profissional é o seu filho, inclusive. Podia até não ser, mas ele está aí, ele é da equipe do hospital. Aí dá para fazer 20. Tá certo? Como que resolveu uma época lá em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, até o secretário, meu amigo, como que eles resolveram? Eles pegaram essas clínicas todas e começaram a fazer um acordo com elas de trabalhar à noite. Porque o equipamento está lá, Salgado. O equipamento está lá. E se você fizer o tal do bem bolado, o cara abre. Entendeu? Ou seja, abre. Então, é uma questão de otimizar. Em 3 meses em São Paulo, 200 mil exames, pelo público, pelo SUS. Como é que você faz? Parceria. Né? Parceria. É colocar as cabeças pensantes para funcionar, né? É ter compromisso. É ter compromisso, comprometimento. Sabe? Isso, eu conheço, eu não vou falar o nome dele, mas o maior gastro que tem no Paraná, cara, se você vê, a minha esposa tem ido lá, ele me atendeu uma vez também, mas é meu amigo. Virou meu amigo. Esse cara, se você vê o cuidado, a anamnese que ele faz, a clínica que ele faz, porque também tem isso, né? Você tem que buscar sempre o saber. Por que tem muita equipe de saúde da família? Por exemplo, eu não sei quantas equipes Paranaguá tem em termos de cobertura. Aproximadamente 30. 30% ou 30 não, equipes? 30 equipes. 30 equipes. Tá com quantos habitantes aí? 150 mil, segundo o IBGE. Mas é um número defasado. O IBGE... Se estiver bem distribuído e tudo, não está tão defasado assim o número de equipes, tá? A cidade, tá? Agora, não, defasado eu digo o número do IBGE que menciona 150 mil. Não entendi a tua colocação. Eu estou dizendo que não está defasado em número de equipe por habitante. O certo é você buscar o 100%. Tá? Porque nesses 30 anos de estratégia de saúde da família já ficou provado a diferença nos indicadores quando você tem uma unidade de saúde com a estratégia do agente do saúde da família, com um número de equipes proporcional à faixa de população que ela está atendendo, tá certo? Porque uma coisa boa da unidade de saúde é que ela tem um território, ela tem uma responsabilidade sanitária ali. Você está me entendendo, Salgado? Então, ali, tem uma equipe para 3.500 pessoas é o máximo. Mais do que isso, já é problema. Tá? Já é problema se você tiver uma equipe só. Tá? No Brasil hoje, na média, né? Toda média é meio burra às vezes, mas na média, nós temos 70% da população brasileira coberta pelo saúde da família. Eu, por exemplo, era a favor de colocar mais dinheiro e esticar isso para 100. Aqui em Curitiba, por exemplo, eu não sei os motivos, mas quando o Luciano e eu implantamos o programa de agente comunitário de saúde, nós tínhamos mais de 1.000. Hoje tem em torno de 500. O agente comunitário de saúde é um profissional tão importante para o sistema, bem treinado, né? Para todas as estratégias, para a promoção da saúde, para ajudar a identificar idoso vulnerável, diabético, gente que calendário vacinal. O atendimento totalmente humanizado. É um monte de coisa, tá? Claro que tem os bons profissionais, como tudo, né? Como tudo. Né? Aí o cara vai dizer, mas tem um cara lá, não sei aonde. Não, eu não trabalho com um cara, tá? Eu trabalho com resultados, com indicadores. Então, agentes comunitários do Brasil tem mais de 200 mil.
Mas ainda precisa ter mais. Ainda precisa ter mais. Muitas cidades nossas, ela recrudesceu. Né? Outras não fazem os processos da forma como deve para você trazer os melhores. Né? Ainda tem muito cabidão, né? Vereador que indica, amigo daqui que indica, amigo de lá que indica. Né? E não é assim. Né? Profissional de saúde não tem partido, não tem ideologia. A ideologia dele é a saúde coletiva. É saber quantos anos de estudo ele tem dentro daquela área, né? Mas assim, tem muita estratégia do saúde da família. Eu estava vendo aqui um diagnóstico, porque assim, o médico generalista, a gente chama aquele cara que se forma médico, que não fez nenhuma residência. É claro que ninguém nasce, nem todo mundo consegue residências, né? Mas o camarada que sai e vai para o saúde da família, você tem que investir para ele ser um bom clínico. Um bom clínico resolve muita coisa na saúde, diminui o custo dos encaminhamentos para a especialidade. Porque teve uma época também que nós pegamos a fila aqui, porque tem que organizar a fila e tem que analisar as filas, viu? Você pega uma fila aí, por exemplo, neuro. Rapaz, vai morrer 30% na época, você descarta assim já de cara. Por quê? Porque na dúvida o cara fala, depara. Tá certo? Pô, vou mandar para o especialista, mas não é tudo que você tem que mandar para o especialista. Tá certo? Senão o sistema não aguenta, irmão. Tá certo? Senão você desorganiza filas, você cria filas. Claro que tem fila que é aquilo mesmo. Tá? Por exemplo, fila do transplante. Nós chegamos a diminuir para 2.000 pessoas esperando transplante no Paraná. Só que 80% dessa fila é rim. E uma quantia enorme percentual do rim é hipertensão e diabetes. Então, se você não tem o cidadão tomando seus cuidados, se você não tem um bom programa na unidade básica de diabetes e de hipertensão, a consequência vai ser sempre para cima, vai ser um negócio interminável. Ó, deixa eu te contar um exemplo que me falaram numa cidade aqui no interior do Paraná. O pessoal treinou lá os agentes comunitários para ir ver, assim, porque é fácil, você tem lá o programa do diabético, você faz um zoneamento no teu município e você identifica suas equipes, onde você tem os agentes, onde que estão os diabéticos. Tá certo? Isso dá para identificar. Hoje é tudo informatizado. Aliás, as coisas que eu mais gostava quando eu ia visitar a unidade de saúde é aqueles mapas, sabe? Com os pontinhos lá do diabético, do hipertenso, principalmente dos graves e moderados. Aí eles foram na casa de uma pessoa que era insulino dependente. Eu sou diabético, não sou insulino dependente. Nunca, há 12 anos, hein? Essa pessoa, essa senhora, nunca faltou insulina para ela. Nunca. E aquela curva glicêmica sempre alta, aquela coisa toda. Sabe qual era o problema? O armazenamento lá na casa. Sabe qual era o problema em muitos casos? A forma como a pessoa aplica. O desconhecimento, muitas vezes, a falta de uma orientação de uma equipe. Por isso que o Saúde da Família é bom. Ele vai lá, um agente comunitário preparado, sabe? O cara tem até o medicamento, mas está tomando errado, na dose errada, na hora errada, antes ou depois das refeições, de forma equivocada. Então, tudo isso é uma rede. Né? Agora, é óbvio que nós não atingimos ainda, nós atingimos a universalidade. Porque quando precisa medicamento de alto custo, até o dono da Aviação Garcia, não agora é o pessoal de Camorão, mas o dono lá atrás da Aviação Garcia, que era de Londrina, era uma família muito poderosa. Tinha medicamentos, ele tinha lá necessidade dos filhos do síndrome Gaucher, medicamento na época era só Boston, custava mais de R$2.000 a ampola. Veio para o sistema comprava. Transplante, mais de 90%, sistema público. Urgência e emergência, se eu tiver algum problema de urgência e emergência, eu quero cair no trabalhador, não quero jurou aqui, gordinho. Tá certo? Mesmo que eu tenha alguma condição de plano tal, de pagar A ou B. Porque tem coisas que o volume gerou competência.
Ó, o Dr. Roberto Koch, lá de Arapongas. Ele foi fazer um curso, ele é um médico brilhante, bem sucedido. Ele foi fazer, atende bem ao SUS também, muita quantidade. Ele é o Angelina Caron do interior. Só para você ter uma ideia do tamanho. Ele foi fazer uma especialização nos Estados Unidos. Aí, rapaz, a hora que ele começou a pôr a mão na massa, os caras falaram, porra, velho, os caras acharam que vinham, né? Que vinham um laranja, né? Tá certo, para não falar outras coisas que hoje tem o politicamente correto, né? Pô, vem esse cara lá do Brasil. Pô, os caras ficaram admirados. Aí os caras falaram, vem cá, quantas cirurgias você faz dessa por mês? Ele fala 20. Os caras fazem no ano 20. Alguns. Tá entendendo, Salgado? Aí qual a diferença? Tinha um tomógrafo por andar. E o hospital dele, que é o hospital bom, tinha um só. O hospital inteiro. Você tá entendendo? Então, uma coisa é a agregação da tecnologia que precisa ser agregada, a capacidade, né? Manter avanços tecnológicos, né? Trabalhar muito com inteligência artificial. Tem coisas que estão chegando aí que não adianta. O Erasto Gettner, quando chegou um robô lá, rapaz, chamado Da Vinci, é o único do Paraná que tinha. Só tinha um no Rio Grande do Sul. Esse troço, esse tal de Da Vinci, a margem, só que os oncologistas, para operar ele, né, os caras tinham que saber de medicina, de oncologia, do mesmo jeito que saber operar lá, tipo essa molecada aí do game, tá certo? E esses caras, a margem de erro, mesmo os brilhantes, eles não conseguem fazer o que a máquina faz com o homem por trás, né? Porque tem gente que diz assim, eu ouvi isso outro dia, a inteligência artificial vai dominar o homem. Não. Os homens, por trás da inteligência artificial, dominarão os outros homens. Não é a inteligência, não é um computador que se auto sabe, sei lá, eu nunca vi um computador criar um outro computador. Não tem. Então, assim, agora, nem tudo que é considerado avanço tecnológico, principalmente na área de medicamento, tá? Equipamento é menos. Mas na área de medicamento, ainda vendem muita ilusão, apostando no desespero das famílias, sabe? Ainda se vende. Tá? Infelizmente, a maldade humana ela é inimaginável e atinge. A ganância. Caputo, deixa eu só fazer uma menção aqui às pessoas que estão mandando mensagem. Fernando Vicente, um grande abraço, parabéns. Temis Duckman também mandou aqui palminhas. Karina Buquaitz-Rippel, que aula. O próprio Fernando, ele mencionou, o litoral todo está deficiente na área da saúde, é um diagnóstico que ele faz. Marcos Soares, boa noite. Marcos de Cambé. Nosso deputado Tamo Junto, Fausto Santos, é o irmão do Fábio Santos, nosso vereador. Fernando Vicente, ele menciona, precisamos de mais políticas públicas na área na área da saúde e logística de pessoas que estejam envolvidas com isso na realidade dos municípios, mas ele mencionou a questão também da saúde mental como um problema hoje muito pertinente, muito real, e que a atenção básica pode colaborar significativamente para que a gente não tenha tantas pessoas indo ao INSS, tendo que buscar aí auxílios e, consequentemente, se afastando da questão laboral, causando também, por consequência, um problema na nossa economia. Ou seja, então, é uma bola de neve relacionada à depressão, ansiedade e outros males. Salgado, é o maior problema, e não é de hoje. A área da saúde pública que eu mais gosto é da saúde mental, mesmo que eu não tenha dito, porque são muitas coisas, né? O tempo também não nos permite, eu falo demais, sou filho de italianos, de napolitanos. Eu tinha certeza que o programa ia passar de 1 hora, normalmente a gente encerra com 1 hora, mas eu tinha certeza que a hora que abrisse o Caputo... Saúde mental. A saúde mental mudou muito o enfrentamento com a questão das drogas, principalmente do crack. Porque a saúde mental é aquela voltada ao transtorno mental. Tá? Os medicamentos estão aí, não falta, não são muito caros, posso te assegurar. Os psiquiatras, os profissionais envolvidos, psicólogos, pessoal de CAPSES, a psiquiatria mudou muito, viu? Porque, historicamente, essa coisa da saúde mental foi a maior perversidade que fizeram com o cidadão do Brasil e do mundo.
A maior perversidade. Se teve uma área que foi perversa com as pessoas historicamente, foi a saúde mental. O que teve de gente diferente sendo enquadrada como louco, né? Depois, olha, eu podia ficar 1 hora falando só de saúde mental, porque esse é o setor da saúde que eu mais gosto. Que mais, não é que eu mais gosto, que mais me sensibiliza. Eu tive problema na minha família. Aí você tinha o alcoolismo, você tinha o tabagismo, só que veio essa desgraça chamada crack. Eu tive na Espanha, vendo lá a saúde mental deles, a convite do Ministério da Saúde uma época, e os caras tudo, não, aqui nós controlamos, mas sabe por quê? Lá o problema era a heroína. E a heroína, ela tem um antagonista, que é a metadona. Porque aonde que acontecem os problemas do viciado em crack? É no período de abstinência, naquela noia lá. Tá certo? Aí o cara rouba, mata, estupra, comete violência contra si, contra os outros, contra a família. Aí eu falei, rapaz, vocês não deixam entrar um tal de crack, que o dia que entrar o crack, esse sistema de vocês... Colapso. Sabe? Vai colapsar. Por exemplo, eu fui em 2 prisões lá. Lá eles tinham uma sala de aplicação de metadona. Entendeu? E outras coisas que fazem também, tal. Tô exemplificando e deixando mais curto. Então, a saúde mental, depois que veio essa coisa do crack, e que daí se soma ao álcool também, né? Nunca vem sozinho, né? Ele pegou o sistema de calça curta. Sabe? Foi coisa muito nova para o sistema. Né? Virou um problema epidemiológico gravíssimo. Gravíssimo. Hoje o problema não é mais o psicótico. Claro, tudo é um problema. Mas, assim, hoje é muito, né, a coisa do crack, que é falsamente... Um dia eu estava num debate, o cara me deu uma lição, eu aprendi, viu? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, o cara não concorda, mas vai atrás. Tá? Eu peguei e falei, o crack é uma droga barata, por isso tá o cara falando, não é barato não, doutor. Na época, não sei quanto que era uma pedra, porque eu também não vou atrás, tá certo? Mas assim, vamos lá, R$15. 20, sei lá. Só que ela tem um poder de viciar no primeiro e no segundo, ou na terceira inalada. O poder de induzir o vício, ele é rápido. Muito rápido. Só que daí, o cara começa a fazer uso de 15, 20 pedras por dia. Aí 15 vezes 20 já não é mais tão barato, né, Salgado? Exatamente, ela vai para R$500. E aí, só que como tem, né? Porque se o cara não tiver família, teve uma época que de cada 4, a gente tirava um, Salgado. Você tirava. Tirava, que eu falo, conseguia resolver a situação. Tá? Porque, cara, é por isso que eu não sou contra a religião também se somar a isso. Eu sou contra uns caras que querem bater o cara com a Bíblia e dizer que vai resolver o problema só assim. Tá? Eu acho que quando você tem igrejas que se organizam para isso, com gente que dá um apoio, com família envolvida, é menos difícil, porque fácil também não é. E isso alimenta o crime. Né? Isso gera a violência, que também gera problema para a saúde. Quer dizer, não é um problema só do cidadão, só de quem está lá, só da comunidade ou de quem é atingido pelo crime, pela atitude e tal. Entendeu? Então é isso, cara. Então, saúde. E também tem coisas do mundo, depressão. As pessoas estão muito individualistas. Outro dia, um amigo meu que dá um curso aí de movimento de casais falou: Michele, nós estamos na geração delete. Sabe, eu estou no computador aqui, tem um botão chamado delete. Entendeu? A pessoa aperta e deleta tudo. Também não vou ocupar, sabe? Porque tem muita informação vindo. Estão sendo muito massacrados. Tem muita porcaria. Né? Tem gente que acha que vai ficar milionário. Um amigo, meu primo, rapaz, o filho dele, depois mudou. Cara, ele quase matou o meu primo de infartado, porque esse joguinho tigrinho, esses troços, o cara perdeu R$40 mil, cara. Eu soube hoje uma pessoa conhecida, a quantia de R$100 mil. Um senhor de 72 anos de idade. Sem contar os golpes, né? Sem contar a facilidade que tem dos golpes, né? Porque hoje em dia o cara não precisa mais te abordar, né?
tá? Hoje em dia, os caras usam aí esses caras que usam a tecnologia para o mal, né? Por isso que você tem que incorporar a boa tecnologia, saber fazer bom uso dela. Né? E na saúde, hoje, um dos maiores adversários nossos é a fábrica de fake news. Olha, eu queria até dar o nome dessa médica, desse cara, porque eu acho que esses picaretas, a gente não pode ficar só... Ó, fake news sobre câncer de mama. 2 médicos, Lana Almeida, do Pará, Lucas Silva Ferreira Matos, com registro em São Paulo e Minas, estão sendo investigados por divulgar informações falsas sobre o câncer de mama nas redes. Lana afirmou que não existe e desaconselhou a mamografia. Enquanto Lucas alegou que o exame preventivo aumenta a incidência de câncer devido à radiação. Então, o Colégio de Radiologistas do Brasil, os caras que estudam 30 anos essa coisa, né, não serve para nada. Quem sabe é esses dois. Cidadão, né? Que ainda tem CRM. De fato, é um crime que poderia ser com cassação de registro e, por consequência, alguns anos de prisão para não saírem por aí falando asneiras. Mas eu vi muito isso na pandemia, irmão. A pandemia foi um show. Foi um show. O cara mandando receita por computador, 600. Aqui o coquetel, né? Tem uns que chamam coquetel molotov, sabe aquele coquetel molotov. Então, cara, tá lá, 10, 12 itens, 600, dá 600 aí, e você vai e pronto. Entendeu? Vacina. Teve um caso não sei aonde, aí você vai atrás, cara. Meu amigo, já pensou o que seria do mundo se não tivesse a vacina da varíola? A vacina é tão importante que lá no CDC de Atlanta, que é o Centro de Tratamento e Controle de Doenças de Atlanta, que é o melhor do mundo. Nós temos muito bons aqui, mas o CDC é o melhor. O vírus da varíola está no level 9. Mas nem o presidente, nem esse cara que está lá, que acha que é Deus, consegue chegar lá. Porque a varíola matou tanto que se não fosse a vacina, cara, não sei se nós não estávamos na idade das trevas de novo, na pré-história. Tá lá, conservado até hoje. Né? A gripe, se não fosse vacina da gripe, a mortandade era enorme. Perfeito. Que os H1N1 fizeram recentemente, mesmo em 2008, 2009. São José dos Pinhais morreu 2 irmãos quando era secretário, porque eles se recusaram a tomar vacina, porque disseram que não tinha isso, tinha aquilo, morreu os 2, cara. Vacina da gripe, hein? Não estou falando só do Covid, tá? E essas variantes todas, você tem um sistema de monitoramento, você precisa colocar recurso nisso. Eu fico preocupado como o presidente americano tira dinheiro da OMS. Sabia disso? Está tirando dinheiro da OMS. E não estou fazendo aqui uma questão ideológica, porque para mim, dos Estados Unidos, para nós aqui, não vai vir nada de bom. Os Estados Unidos, eles querem resolver os problemas só deles. Tem solidariedade latino-americana. Tá certo? Isso é coisa de latino, rapaz. Tá certo? Não tem nada disso. Tá? Sabe o que me incomoda lá? O que me incomoda lá é a população ter legitimado uma pessoa como Trump, com seus pensamentos já totalmente retrógrados e totalmente, assim, de um certo ponto, até com a sanidade mental que a gente coloca em dúvida, ter feito uma votação massiva. Os meus pais são italianos. Vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Um país destruído por uma guerra que italiano nenhum queria fazer. Por conta de um louco, de um ganancioso, de um sei lá, chamado Benito Mussolini. Esse cara mandou 22 anos na Itália. 22 anos. Um povo que tem história, tem cultura. Só que os caras entram numa situação, criam sistemas. E ele era jornalista também, além de sociólogo. Então ele sabia já na época mexer com as massas e tal. Colocou aquela coisa do... Outro dia eu vi um camarada aí falou o seguinte, que a xenofobia e o nacionalismo exacerbado é a primeira residência de um canalha. Olha, falar mal de imigrante, cara, eu briguei com um grande líder político meu por causa disso. O cara entrou na onda aí de ficar falando mal de venezuelano e tal. Eu falei, olha, você é neto de imigrante. Eu sou filho de imigrantes. O teu avô e tua avó, não sei. Meus pais eu sei porque vieram para o Brasil.
Porque passavam fome na Itália. Fome! Porque o cara só vai embora do país dele, meu amigo, para um desconhecido, se ele não vê nenhuma possibilidade de criar seus filhos, de fazer família, de ter um teto para morar, de ter um trabalho, de gerar emprego e renda. Tá? É claro, tem que se organizar, tem que ter uma série de questões. Mas lembra quando deu o boom da construção civil no Brasil? Sim. Eu fui ver um hospital em Cascavel, daqui a pouco eu vejo os caras, bonjour, falei, porra, Haitiano. vocês, haitianos, tava naquele começo, o cara falou assim, não são os haitianos aqui, meu, tava ferrado, aqui perto de casa, aqui na esquina de casa, tem um haitiano, ele passa todo dia, que eu sei que é haitiano, porque você sabe, né? Você sabe pela característica. Sim. Ah, pô, esses caras aí querem construir muro, vamos construir um muro, inclusive querem construir muro não só na Bolívia, querem construir muro aqui contra nós também, viu? Não é muro que eles chamam. Na Argentina? Cercas de demarcação. Na Argentina, o Milei falou a respeito disso. Se tão bom lá que nós quiséssemos ir para lá. Tá certo? É um negócio assim, essa coisa de trabalhar. Olha, rapaz, você sabe que a coisa que mais me preocupa é porque eu tenho 2 netas já, né? Eu tenho uma filha especial que vai precisar sempre do meu carinho e atenção. Hoje levei ela para assistir aquele Mufasa. Bacana, viu? Pai também. A minha esposa foi também, eu não acompanhei, mas ela fez de tudo para ir. Eu acompanhei, porque ela tem 33 anos, mas ainda para mim é uma eterna criança. E quem conhece, aí alguns aí conhecem, sabe que ela é uma menina fantástica. E assim, irmão, é isso. Só que hoje tudo potencializou por conta de rede, por conta de dificuldades que as pessoas preferem jogar a culpa sempre no terceiro. Cara, não tem um povo canalha em si, não tem um povo bom e um povo ruim. Tá? Não tem um povo eleito. Tá certo? Tem gente, na minha visão, tá? Tem gente de bem que é a maior parte das pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas tem muita gente de bem que é usada. Por isso, para voltar na saúde, eu queria dizer para vocês o seguinte: não existe democracia sem uma saúde bem tratada. Se você não trata bem saúde e educação, você continua um paizinho, não uma nação. Então, a democracia é importante. Ah, tem problema? Tem problema, como o SUS tem problema. O que é melhor? A monarquia? O que é melhor? O comunismo? O que é melhor? O fascismo? Eu prefiro, com todos os problemas, a nossa democracia. A democracia. Tá? Eu prefiro. Com E ela impacta na saúde. Isso a gente pode ver no enfrentamento Covid, isso a gente pode ver nas coberturas vacinais, no aumento da mortalidade infantil e materna, no desrespeito a governadores e a prefeitos que não comiam na mão do governante de plantão. Isso serve para todo mundo, viu? Tá? Eu sei que tem muita gente que vai, esse cara é isso, esse cara é aquilo. É a minha opinião. Né? Agora eu posso dizer para vocês o seguinte: estou cada vez mais tranquilo com a minha consciência. Eu durmo muito bem. Eu sei que na nossa gestão teve falhas. Agora, os resultados, tá aí. É só comparar. Né? Para quem tem a paciência e a capacidade de ouvir o contraditório de atrás, né? Mas eu acho que sempre é necessário fazer mais e melhor. Se eu voltasse a ser secretário de saúde do Paraná, eu não ia fazer mais do mesmo. Eu ia fazer mais do mesmo que deu muito certo. Com essas falas do experiente ex-deputado e também ex-secretário de Estado da Saúde, uma pessoa com um conhecimento muito amplo e que nos enriqueceu essa noite com suas reflexões, com suas informações, com suas palavras a respeito não só da saúde, mas também de história, sociologia. Entramos em várias áreas que somente uma pessoa como Michele Caputo pode contribuir em uma entrevista como essa, que bateu todos os recordes nossos aqui em tempo de transmissão. Estamos a 1h23 conversando e poderíamos aqui ficar por algumas horas em razão do nosso convidado ter muito o que dizer. Michele Caputo, te agradeço a disponibilidade.
Desejo, obviamente, todo o sucesso do mundo para que o amigo, seja na política ou seja em qualquer outra área, consiga continuar a levar não só esse seu conhecimento, mas também essa sua simpatia e esse seu sorriso de palmeirense vitorioso que parece não ter fim. Esse ano está complicado, viu? Acho que esse ano nós vamos sofrer um pouquinho, né? Como vocês vascaínos sofrem. Mas o Vasco aí, né? Sou PhD em termos de sofrimento. Eu sei. Um abraço para todos aí, viu? Para todos e todas. Muito boa noite. Gostei muito, tá? Desculpa aí o tempo que a gente leva. Eu muitas vezes não consigo resumir bem. É que a saúde, ela precisa de uma análise também, né? Muito obrigado, viu, irmão? E sucesso aí, viu? O que eu puder ajudar esse canal aí, eu estou vendo aí, vai ter um debate sobre educação, né? Exato. Daqui uns dias, né? Espero que é um tema também fundamental. Educação faz um país virar a intenção do Conversa Salgada é justamente essa, né? Pegar assuntos referentes à sociedade que possam, de alguma forma, contribuir para a melhora na informação e principalmente da reflexão das pessoas. Então, esse é o nosso propósito. Estaremos aqui durante todo o longo desse ano fazendo essas lives com pessoas como Michele Caputo, entre outros que vamos estar convidando e, se assim tiverem essa condição, conversando conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. No próximo sábado, nós vamos discorrer um pouco a respeito daquilo que foi a sessão legislativa desta quinta-feira, uma sessão extraordinária que debateu, e vamos acompanhar depois os seus resultados, da reforma administrativa para que o governo do Adriano Ramos tenha uma melhor fluência já nesse início de ano. Fiquem todos com Deus. Agradeço mais uma vez a audiência e a paciência de todos. Até sábado.